Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo de estudos sobre o Livro dos Espíritos. Eu sou Eduardo, esse é o canal Espiritualidade e Autoconhecimento. E o nosso tema hoje são as premonições e pressentimentos. Será que esse é um fenômeno real, que realmente acontece? E se acontece, como que ele acontece, né? Por que que ele acontece? Como que os espíritos explicam esse fenômeno, então, lá no Livro dos Espíritos. Se você quer saber, então, um pouco mais sobre esse tema, sobre esse assunto, continue com a gente. Se estiver gostando dessa série de vídeos, já deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e compartilhe com os amigos, os parentes, os familiares para que também tenham acesso ao conhecimento sobre o Espiritismo. Vamos lá então, né? O Kardec faz essa pergunta então aos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, nas perguntas de 522 a 524, sobre o fenômeno das premonições e pressentimentos, né? Os espíritos explicam então para o Kardec que esse é um fenômeno real, que realmente acontece, né? A gente pode ter sim premonições e pressentimentos de atos futuros, né? E eles ocorrem para que a gente possa de alguma forma nos guiar. Estar preparado para uma situação difícil que possa vir a acontecer, ou não necessariamente que seja difícil, mas uma situação em que a gente precisa ter um certo preparo para conseguir passar por ela. Então pode muitas vezes vir uma intuição, um pressentimento de que algo vai acontecer, às vezes não vem muito claro, na maioria das vezes, aliás, esse pressentimento não é muito claro, mas a gente sabe ali que alguma coisa vai acontecer. Muitas vezes a gente sabe que a gente precisa ter uma mudança de atitude para passar por alguma situação. Então é aquela intuição, aquele pressentimento que de alguma forma vai nos ajudar, sem que muitas vezes a gente perceba, né, a passar por alguma determinada situação. Como eles não são muito claros, às vezes são vagos, muitas vezes a gente pode ficar confuso, né? E aí os espíritos orientam que nesse caso a gente, estando em dúvida, tenta entrar em contato então com o nosso mentor espiritual, pedindo a ajuda dele, o nosso protetor, né? E os bons espíritos vão vir ajudar, vão vir nos guiar, nos orientar, e também que a gente tente entrar em contato com Deus, buscando o melhor caminho. Lembrando que a gente tem o livre-arbítrio, né? Então as decisões sempre vão caber a nós. Por isso, os espíritos não vão fazer com que a gente tenha um pressentimento muito claro, né? Por exemplo, vá por esse caminho, tome essa decisão, esse é o mais acertado. Por que que eles não vão fazer isso? Porque cabe a gente a analisar cada situação e tomar a melhor decisão. Esse é o nosso aprendizado, a nossa evolução está em aprender a se responsabilizar pelos próprios atos. Então, a cada decisão, a cada situação que vai ocorrer, a gente precisa colocar na balança, analisar se o que eu pretendo fazer vai prejudicar outras pessoas, não vai, o que é melhor é ir por esse caminho ou ir por aquele. Por isso que muitas vezes a intuição, o pressentimento vem apenas como uma intuição de algo que vai acontecer ou uma decisão que eu devo tomar, mas não vai vir claramente para que eu tenha o livre-arbítrio, né? Mas, por exemplo, às vezes é uma decisão difícil que eu estou na dúvida. E muitas vezes a intuição me mostra, melhore por aqui, né? Mas eu posso ou não seguir. Então, dessa forma que vai ocorrer. Mas se eu persisto na dúvida, se ela ainda não está muito claro, é melhor que a gente espere, vá adiando a decisão até onde der para adiar e tente entrar em contato então com o nosso mentor espiritual, com a espiritualidade, para que a gente consiga tomar essa decisão com mais certeza, com mais clareza dos nossos passos, né? Então, sempre que a gente se afoba numa situação, acaba se apressando a tomar uma decisão, a gente corre o maior risco, portanto, de errar nessa decisão, porque a gente não deu oportunidade, então, de ser orientado, de ser inspirado, de ter, então, esse pressentimento, né? Mas os pressentimentos também podem vir por outras situações, não só de decisões, né? Mas, por exemplo, às vezes vem como um livramento, né, de um acidente, por exemplo. São muitos os casos que a gente escuta de pessoas, por exemplo, que iam pegar um avião e algo acontece, ou elas acordam com uma sensação de que não devem ir e acabam não indo, não pegando avião, e de repente depois descobrem que o avião se acidentou, né? Entre outros inúmeros exemplos desse tipo que também acontece. Então pode acontecer isso quando por exemplo, não está ali na expiação daquela pessoa passar por aquela situação, né? Ou seja, ela não tem aquele resgate, não está ali no
planejamento reencarnatório dela morrer num desastre de avião. Então muitas vezes a espiritualidade pode ali e ajudá-la a não acontecer isso. Ou por outro lado, pode ter havido alguma mudança por mérito dela no planejamento reencarnatório dela e que ela não precisaria mais passar por aquilo. Então aí houve também uma ajuda da espiritualidade nesse sentido, mas a decisão final foi dela, ela não pegou avião por algum motivo ou por outro, né? Então, como que acontece essa intuição? Então, ela pode vir de duas formas, né? Esses pressentimentos, essas premonições. Pode ser a espiritualidade inspirando, né, aquela pessoa diretamente ali, trazendo aquela intuição para aquela pessoa. Então, aquela pessoa vai ter ali algum sentimento de que algo vai acontecer, às vezes até uma certa clareza, mas nunca muito claro, né? Então ela vai de alguma forma ali pressentir aquilo, ou também pode ser uma outra situação. A pessoa, antes de reencarnar, ela sabe quais são as principais situações que ela vai passar na vida dela. Por quê? Houve um planejamento reencarnatório do qual ela participou. Então foi definido no planejamento dela algumas situações principais com que ela passaria, né? Para o bem dela, para a evolução dela, algumas situações de provas, outras de resgates de erros lá do passado que ela precisaria corrigir. Então essas situações vão ocorrendo ao longo da reencarnação, ao longo da vida da pessoa. E quando vai chegando perto, é uma situação que foi planejada, uma situação às vezes que vai ser difícil, a pessoa vai pressentindo. Por quê? Porque ela participou daquele planejamento, então ela vai como se ela tivesse uma vaga lembrança de que aquilo vai acontecer, né? Porque ela já planejou isso lá no plano espiritual, então ela pressente que algo vai acontecer na vida dela num determinado sentido, numa determinada direção, porque ela participou, né, desse planejamento reencarnatório. Então, isso também é algo que ocorre, né, esse tipo de premonição de pressentimento é a própria pessoa tendo então essa intuição, esse instinto, né, a gente pode chamar assim, uma espécie de instinto que deixa ela num estado de alerta, de que, opa, aqui nesse momento da minha vida alguma coisa vai acontecer nesse sentido, no outro, né? Não também vai ter essa visão clara, não vai ser algo claro, mas ela vai pressentir, e esse pressentimento dela pode fazer com que ela então se coloque no estado então de atenção. Então ela pode pedir ajuda do mentor espiritual dela, fazer orações para Deus, né? Pedindo então preparo, orientação para aquela situação da vida dela, porque ela está pressentindo. Então também é uma forma dela estar ali mais preparada para passar por uma determinada situação. Então, são inúmeros os exemplos de situações que ocorrem os pressentimentos, né? E eles estão presentes em muitas decisões importantes da nossa vida. Então, quando a gente está num momento, numa encruzilhada da vida, eu vou por esse caminho, eu vou por aquilo, muitas vezes a gente é orientado pelo nosso mentor espiritual, pelos aqueles espíritos bons que nos ajudam, que querem o nosso bem, a gente é orientado, porque esses espíritos sempre estão buscando o melhor para a gente, que a gente tenha a melhor vida possível dentro daquilo que a gente precisa para a nossa evolução espiritual. Então, nos momentos de encruzilhada, muitas vezes a gente é orientado e esses pressentimentos acontecem. Então, para que a gente consiga aproveitar isso da melhor forma possível, né, é importante o quê? A gente está muito bem sintonizado com esses espíritos. E a melhor maneira de se sintonizar com esses espíritos é estar sintonizado com o bem, porque eles vibram no bem, eles vibram no amor. Então, se eu também estou buscando o bem, estou buscando amor, estou procurando ajudar, minhas decisões vão ser pautadas nisso e vai ser mais fácil de eu então conseguir ser intuído por esses espíritos, né? Porque se eu estiver tomando uma decisão de forma egoísta, obviamente que aquela intuição daqueles espíritos vai ser na outra direção. E se eles estão me intuindo na outra direção e eu não tiver aberto a isso, então vai ser difícil eu captar aquela intuição. Então, para que eu consiga captar, eu preciso estar vibrando no bem. Mesmo que daí eu esteja errando, mas eu vou estar errando de boa fé, né? Não de má fé. Então, eu vou estar errando, buscando fazer o melhor. E aí, os espíritos vão conseguir me intuir e às vezes eu vou corrigir a minha rota antes de tomar a decisão final. Então eu ia tomar uma decisão errada porque eu estava querendo fazer o melhor, mas eu não estava enxergando que o melhor era uma outra decisão, e os espíritos conseguiram me inspirar porque eu estou, né, sintonizado com o bem. Então aí eu consigo então corrigir a minha rota. Estou aberto a isso, a essa possibilidade. Agora quando eu não estou enxergando só as minhas
necessidades, os meus desejos, vai ser difícil então esses espíritos nos inspirar, nos dar pressentimentos, premonições, porque eu não estou aberto a tomar decisões, escolher caminhos diferentes. Então, por mais que venham esses pressentimentos, essas premonições, eu vou acabar ignorando porque não é o que eu quero ouvir, né? Então, aí eles ficam sem poder nos ajudar. E os espíritos comentam lá no Livro dos Espíritos que isso é o que mais acontece. Eles tentam ajudar, mas eles não conseguem, porque a gente quer tomar as nossas próprias decisões, baseado no nosso egoísmo, baseado nos nossos desejos, sem levar em conta então o todo. E muitas vezes erramos e caímos quando tomamos essas decisões. Então as premonições e os pressentimentos estão aí para poder nos ajudar na nossa encarnação aqui na Terra, na nossa vida, na nossa jornada aqui encarnados, e é uma ferramenta que a gente pode usar. E para isso, então, a gente precisa estar sintonizado, vibrando no bem, buscando o bem, né? Buscando orientação espiritual, que com o tempo a gente vai desenvolvendo, então, essa técnica, essa forma de conseguir sentir mais o que eles estão querendo passar para a gente. Por hoje é isso, muito obrigado. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com outras pessoas para que também possam ter acesso a esse conhecimento. Muito obrigado, até o próximo vídeo.